mas beba com temperança. Pode ser homossexual, mas seja homossexual com temperança. Pode trair, mas traia com temperança. Eu trouxe a fórmula de Demóstenes, e que ainda trazia um conceito antigo. As cortesãs nós temos para o prazer, as concubinas para os cuidados de todo o dia, as esposas para ter uma descendência legítima e uma fiel guardiã do lar. Ainda presente aquele conceito. Inclusive, e aí eu trago por curiosidade, a existência dos efebos na Grécia Antiga, em que havia o apadrinhamento. O homossexualismo era permitido, mas era menos nobre ser homossexual passivo do que homossexual ativo. Os grandes homens da sociedade da época, eles tinham os seus efebos para o seu prazer, tinham características femininas, não tinham barco. No momento que tivessem barco, poderiam casar, poderiam ter seus próprios efebos e aí se tornarem dignos, sujeitos ativos, homossexuais ativos. Inclusive o amor platônico que se conhece hoje, os pais dos homens preferiam que eles ficassem longe de Platão para evitar que esses seus filhos fossem submetidos a uma condição de homossexual passivo. E aí o amor platônico, fique longe de Platão, amor à distância. Eles apaixonados pelo mestre, o mestre também apaixonado por eles, mas não, meu filho não. Então, na realidade é isso. Aborto era permitido, divórcio era permitido, homossexualismo era permitido, como se vê. Depois em Roma, desde o início se vê essa dupla moral. Isso é uma coisa importante, uma moral para os homens e uma moral para as mulheres. Até agora eu não falei das mulheres, as mulheres são só objetos de propriedade até então. Em Roma também assim continuava, mas em Roma se acentuou mais essa dupla moral. Uma para os homens e uma para as mulheres. O divórcio era permitido na Roma, o aborto também era permitido, mas uma coisa era em casa e outra coisa era na sociedade. A Roma começou com isso. Tudo bem a esposa trair o marido, mas desde que na sociedade isso não fosse visto. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Aí começou aquela vida social, aquela moralidade, os costumes, a legislação sexual vinha dos costumes. Dentro de casa vale tudo, mas na sociedade os costumes, ó tempora, ó amores, dizia Cícero, os costumes eram rígidos. Não é à toa que em Roma as mulheres traíam os homens porque as esposas eram sua propriedade, e dentro de casa não tinha prazer, não tinha amor. Esse amor que nós conhecemos hoje porque um casal, para eles era outra coisa. Depois disso, com a queda de Roma, o final de Roma, o cristianismo começou com o bem e com o mal. São Tomás de Aquino dizia, inclusive, não se podia esquentar as mulheres. Se esquentarmos as mulheres, elas virarão brasa e incendiarão os nossos corpos e nossas vidas. Moral sexual da igreja. A igreja legislava também. Vou citar São Tomás, hoje em dia isso está com o Código Penal, de certa forma. Depois, claro, eu digo o cristianismo, mas eu não digo Cristo. Cristo pregava a igualdade, a fraternidade, o amor. O cristianismo como costume. Depois, com a queda de Roma, a ascensão, a Idade Média, a alta Idade Média, não existe vazio de poder, mas houve um certo vazio de poder em que existia de um lado essa moral ainda de Roma e do cristianismo, e de outro lado nascendo uma moral iluminista, que conviviam. Não é nessa época à toa que existiu o divórcio carolíngia. Como é que é o divórcio carolíngia? Corta o pescoço da esposa, está divorçada. Será permitido. Legislação penal sexual. Bom, com o iluminismo houve um certo afrouxamento dessa cultura, o século das luzes, ao qual eu já estou vinculado e me apresentei aqui, me apresento como advogado, mas me apresento também, diz Boaventura de Souza Santos, todo discurso tem um local de fala. Meu local de fala vem do iluminismo um pouco, eu me identifico muito com os ideais dele, e sou advogado, então se algum momento aqui eu falar algo um pouco liberal demais para vocês, porque eu atuo nessa defesa, segurando o Estado um pouco, no sentido
Nós podemos viver sem intervenção penal, sem polícia. Sexo para ser caso de polícia tem que ter uma violação maior. Eu vou chegar lá. Bom, passado esse... No iluminismo, então, começou também esse aflorar de um certo costume da cidade. As mulheres se reuniam nas fontes e ali elas começavam a fofocar. Fulaninho se separou da fulaninha, Beltrano não está comparecendo. E davam risada na fonte. Então, isso até hoje na criminologia mais moderna diz que isso vale mais para evitar a criminalidade, para evitar desvios de comportamento, do que uma lei maior. Um crime apenas de 4 a 10 anos, passar para de 10 a 20 anos não muda nada. Se eu chegar em casa e não tem ninguém na rua, não tem essa ponte para conversa, essa moralidade, esse costume. Contemporaneidade. Bom, Revolução Francesa foi algo maravilhoso aí, também uma identificação. Revolução Francesa, o casamento passou, liberdade, igualdade, fraternidade, o casamento passou a ser por afeto. O divórcio podia ser por desafeto, não nos identificamos, fomos nos divorciar. Que maravilha, quanto tempo atrás. Diz que toda a lei é posta porque já está no poder. A Revolução Francesa foi uma troca de poder, então essa liberdade. Logo depois entrou Napoleão, e o Código Napoleônico dizia: o dever do marido é proteger a mulher, e o dever da mulher é obedecer ao marido. Terminou com o divórcio, terminou com a liberdade. O casamento voltou a ser uma instituição social, não uma instituição afetiva. Esse Código Napoleônico, veio o nosso Código Civil, veio o Código Penal italiano, o nosso Código Penal, etc. Hoje estamos nos desvencilhando. Toda essa questão da proibição do divórcio, da mulher como submissa ao homem, e Deus fez da costela de Adão a mulher. Essa submissão terminou agora na década de 60, década de 70, pílula, leis do divórcio. Agora nós temos até o DNA, não há porquê eu ter a proibir a mulher de me trair, punição, caso de polícia, porque eu preciso saber quem é meu filho. Hoje eu tenho DNA. De certa forma parece um argumento um tanto bobo para nós, mas isso muda a sociedade. Bom, depois dos anos 60, então, os valores que vieram, igualdade e a mulher, não podíamos esquentar as mulheres, senão elas vão nos botar fogo, diziam os medievais. Anos 60, a mulher teve o direito ao orgasmo, mas que isso ela tem hoje é um dever ao orgasmo, vide Viagra, etc. Né? O unissex é um conceito, agora as mulheres começaram a usar calça agora. Né? O pecado não é mais ser homossexual, é discriminar o homossexual, vide Big Brother. Masturbação deixou de ser pecado, inclusive é aconselhado. Isso fez o que? Isso reduziu a prostituição, inclusive. Não é necessário mais ter o prazer fora do casamento, o prazer pode estar no casamento. O casamento não é mais um contrato, é amor. E eu posso tentar esse amor, depois eu posso me divorciar, eu posso continuar com os filhos, não é mais uma propriedade. Ok, aqui uma grande separação. Eu fiz essa evolução histórica até a contemporaneidade para explicar a nossa nova lei dos crimes sexuais. A nossa lei antiga, o título dela, do crime contra os costumes. Esses crimes contra os costumes já foram crimes contra a honestidade, contra os bons costumes, contra a moralidade, contra a ordem da família, contra a moralidade e os bons costumes. Isso eu peguei em vários códigos penais de vários países daquela época, ainda vinculada à era napoleônica, antes da Revolução Sexual de 1960. A lei não protege a mulher estuprada. A lei protege os costumes de uma mulher não ser desvirginada, porque uma mulher desvirginada não é boa para o casamento. Pouco importa o que ela sofreu ou não. Essa é a ideia do legislador. Vamos chegar agora ao direito penal, um pouco mais próximo. O direito penal é a última ratio. O direito penal é a última coisa a ser utilizada. Deveria, ao menos.